Dando continuidade aos nossos estudos sobre as auxinas, nessa videoaula de hoje nós vamos estudar aonde ele é sintetizado dentro da planta e como que ele é transportado dentro das plantas. Os principais locais de síntese de auxina dentro das plantas são os locais onde tem uma rápida divisão celular, onde as células dividem e precisam se alongar para novamente voltar a se dividir. Que locais são esses dentro das plantas? Nós temos os meristemas apicais, como está mostrado aqui do lado direito. Os meristemas apicais, na verdade, são os principais locais de síntese de auxina nas plantas. Além deles, as folhas mais novas, como está mostrado nesse esquema aqui embaixo. Juntamente com os meristemas apicais, as folhas mais novas são os dois locais de maior síntese de auxina nas plantas. Mas vocês vão também encontrar em frutos em desenvolvimento, vocês vão encontrar em sementes germinando, vocês vão encontrar auxina em concentrações mais elevadas nesses tecidos. Mas os dois principais, sem exceção nenhuma, são os meristemas apicais e as folhas mais novas. E aqui está representando, nesse esquema, os locais de síntese de auxina nas plantas. E essas barras pretas estão mostrando a concentração proporcional de auxinas que foram analisadas nessas plantas, para nos dar uma ideia visual da concentração de auxinas. Nós podemos ver na parte basal as folhas mais velhas e na parte apical as folhas mais novas. E nós podemos nitidamente perceber que se dividíssemos essa planta ao meio na parte aérea, a maior concentração de auxina se encontra na parte superior. E se nós pegarmos agora e dividirmos novamente a parte superior pela metade, nós podemos ver nitidamente que a maior concentração de auxina se encontra nas folhas mais novas e na região do meristema apical da parte aérea. Então guardem isso. Os meristemas apicais da parte aérea e as folhas mais jovens são os principais locais de síntese de auxina nas plantas. Quero diminuir a quantidade de auxina na planta, eu corto a parte superior dela e a concentração de auxina ao longo do corpo da planta todo diminui. Porque se eu cortar a parte aérea fora, eu estou eliminando o órgão fonte de auxinas. E como que ele é transportado dentro das plantas? É chamado de um transporte polar unidirecional. E ele é transportado na parte aérea que nós chamamos de sentido basípedo e nas raízes chamado de sentido acrópito. Não se preocupe com essa terminologia. O importante é vocês entenderem como que ele é transportado. Essa nomenclatura basípedo e acrópito está relacionado com a base da planta. A base da planta é essa interface que acontece entre a parte aérea e o sistema radicular. Então, quando eu estou dizendo que é basípedo, estou dizendo que está em direção à base. Quando eu digo que é acrópito, está em direção ao ápice. E o que acontece no caso das auxinas? Na parte aérea, ele é basípedo, porque está vindo neste sentido, para baixo. E no sistema radicular, ele é acrópito. Por quê? Porque ele está indo em direção ao ápice, então ele está nesse sentido. Então, o transporte de auxina vem da parte aérea, da ponta da parte aérea até a ponta do sistema radicular. Essa nomenclatura basípedo-acrópito é simplesmente por causa dessa relação com a base. Mas o sentido é de cima para baixo, na planta. E aqui tem um experimento interessante que foi realizado. O que foi feito nessa plântula? Foi eliminada a parte superior do ápice e foi eliminada a parte de baixo, ficou apenas com a região do hipocótilo. E esse hipocótilo, agora, ele foi separado. O que eles fizeram com essas secções do hipocótilo? Eles pegaram auxina marcada com radioisótopos e observaram como que acontecia o transporte. De que forma? Eles pegaram essa parte superior mais próxima ao ápice, chamou de A. Essa parte de baixo mais próxima às raízes, chamou de B. O que ele fez? Ele colocou próximo à extremidade A um bloco com gelatina contendo auxina marcada radioativamente. E embaixo, próximo à extremidade B, colocou um outro bloco de gelatina, mas sem nada, e deixou um determinado tempo. E o que ele observou? Observou que à medida que o tempo passava, aumentava a radioatividade na região B. Significando o quê? Que as auxinas marcadas radioativamente estavam sendo transportadas para o bloco próximo da extremidade B. E no outro caso, aqui embaixo, eles inverteram a posição do hipocótilo. Em vez de colocar o A, que é próximo do ápice, na parte superior, colocaram o A na parte de baixo. E agora colocaram a parte inferior, próxima ao B, na parte de cima. E aqui colocaram as auxinas marcadas radioativamente. E deixaram pelo mesmo tempo. E acompanharam a radioatividade.
Com o passar do tempo, eles verificaram que não tinha radioatividade nenhuma aqui embaixo. Havia apenas uma pequena radioatividade nessa extremidade, mas que não ia muito longe não. Significa o quê? Que alguma coisa estava controlando a passagem desta auxina radioativa através do hipocótilo. Ou seja, o transporte de auxina ele vai acontecer do ápice da planta, no sentido da base, basípito na parte aérea, e vai acontecer da base até o ápice da raiz, no sentido acrópito. E depois ele pode ter uma pequena redistribuição lateral próxima aqui, mas não vai muito além disso. Então o transporte de auxina é neste sentido. Um outro ponto importante ressaltar é que não existe efeito da gravidade sobre o processo de transporte de auxina. Se houvesse efeito da gravidade, quando ele fez o experimento com o hipocótilo invertido, acompanhando o movimento das auxinas marcadas com radioatividade, ele teria observado as auxinas sendo transportadas, e ele não observou. Então não existe efeito da gravidade sobre o transporte de auxinas. Não é porque está no ápice, a gravidade puxa a auxina que ela vai para baixo. Não tem absolutamente nada a ver. O fato é que existem um transporte específico para as auxinas. Existem transportadores específicos para as auxinas. E elas estão localizadas nas células parenquimáticas do floema. Lembre-se que o floema é um tecido extremamente complexo. Nós já estudamos o transporte do floema. E dentre os diversos tipos de células que compõem o floema, existem as células parenquimáticas, que envolvem, são próximas ao tecido floemático. Então ele não é transportado pelo floema, pelo tecido de condução do floema. Ele é transportado pelas células parenquimáticas que fazem parte da estrutura do complexo do tecido do floema. E ele é transportado célula a célula. Então ele é transportado pelo floema, mas não pelos tecidos de transporte do floema propriamente dito. Ele é transportado pelas células parenquimáticas que compõem o floema. E esses transportadores específicos para as auxinas são chamados transportadores PIN. E é isso que nós vamos entender aqui agora, que é o modelo quimiosmótico de transporte polar de auxinas. Polar por quê? Porque vai de um polo até o outro. Nesse caso, vai haver primeiro um influxo de auxinas dentro das células e depois vai haver um efluxo de auxina nas células na parte basal daquelas células. E para que isso aconteça, existe uma demanda de ATP. Então existe um transporte ativo envolvido neste processo. Então qualquer coisa que influencie na disponibilidade de energia na forma de ATP afeta também o transporte de auxinas. Vamos entender esse processo através desse esquema. Aqui nós temos 3 células, uma sobre as outras. Essa parte de cima aqui é o ápice e essa parte de baixo é a base. Então aqui está mais próximo a parte aérea e o B está mais próximo da base da planta. Depois vocês podem ler o 1, 2, 3 e o 4 para entrar em mais detalhes, mas eu prefiro explicar para vocês. Lembrem-se que a parede celular ela tem um pH mais baixo. Por quê? Porque eu tenho proto-ATPases que estão jogando prótons para fora. Isso leva a uma acidificação da parede. Ela é mais ácida do que o citoplasma. E aqui nós temos o AIA. Quando ele está na parede celular, está na forma protonada, porque eu tenho um pH mais baixo, eu tenho mais prótons. Então ele está na forma protonada. Mas se ele estiver na forma iônica, pode também entrar. Se estiver na forma protonada, ele não tem cargas, então existe a possibilidade de ele atravessar a membrana e entrar aqui dentro. Mas se ele tiver cargas, obrigatoriamente ele vai ter que passar por um transportador. Neste caso, é um carreador tipo SYMPORT. É um transporte ativo secundário. Por quê? Porque eu estou gastando energia indiretamente. Gastei energia jogando prótons para fora. Já vimos isso no primeiro módulo da disciplina. Quando ele chega no citoplasma, este AIA perde o seu próton e ele fica na forma iônica. Na forma iônica, ele vai circulando através da ciclose do citoplasma, e quando ele chega na parte basal daquela célula, ele vai encontrar as proteínas PIN. Essas proteínas PIN são essas proteínas localizadas aqui em vermelho. E essas proteínas são específicas para o AIA. Então o que ele vai fazer? O AIA vai ser reconhecido e vai jogar o AIA agora de dentro da célula para fora da célula. Ao jogar o AIA para fora da célula, ele vai agora ser protonado e pode migrar para a próxima célula. Então o transporte vai acontecer sempre neste sentido. E isso explica os resultados das auxinas marcadas com os radioisótopos. Que o transporte acontecia sempre no sentido único.
e é o sentido basípedo na parte aérea e acrópito no sistema radicular. Por isso o transporte é um transporte polar unidirecional. É assim que as auxinas são transportadas nas plantas. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!